Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Nós Boa estamos madrugada aqui, também. ou na madrugada, pois é, qualquer horário é horário para a gente aprender um pouco mais. Como a gente anunciou, nós estamos aqui para iniciar uma série de vídeos e também projetar uma proposta acadêmica e profissional para os jovens advogados e advogadas, a partir da nossa experiência, a minha experiência trabalhista e a Minha civil. experiência de Camila na área civil. Então, é importante que a gente se apresente. Vou pedir que Camila se apresente primeiro e depois eu me apresento, antes da gente começar. Camila, pode Bom, se apresentar. tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está assistindo a gente. Como Flora falou, a gente está iniciando um projeto que estava no papel há bastante tempo. A gente vinha sempre maquinando uma forma de ajudar o jovem advogado, principalmente nesse momento de pandemia, porque a gente sabe que o acesso ao estágio está muito complicado, né? Então, eu me chamo Camila, tá? Sou advogada desde 2012 e atuo eminentemente na área civil e especificamente na área imobiliária contratual. Minha atuação durante a advocacia sempre foi voltada para a área civil. Passei um tempinho atuando na área trabalhista, não me identifiquei tanto quanto na área civil e atuei em favor de instituição bancária, atuei em favor de empresa de consumo, CELP, Compesa, enfim. E hoje, há mais ou menos uns 4 anos, eu venho atuando na área do direito imobiliário, tá? Regularização de imóveis, contratos de locação, compra e venda de imóveis, due diligence, que é aquela investigação que a gente faz antes de uma negociação imobiliária. Então, eu estou aqui para trazer a minha experiência para vocês, tá? Acredito que eu tenho bastante a agregar, não só em relação à questão do direito material, mas a advocacia em si. E essa nova advocacia aí 4.0, que a gente tem tanta coisa para aprender. A gente tem que saber marketing, tem que saber de branding, tem que saber de tantas coisas. E eu estou aqui, né, para agregar. Incrível. E maravilhosa, né? Somente maravilhosa. Que currículo, minha amiga. Então, eu sou professora de Direito do Trabalho, sou advogada trabalhista, sou doutoranda em Direito. Esse ano, 2021, eu estou completando 10 anos de formada, e ao longo desses 10 anos eu já atuei na advocacia trabalhista empresarial para empresas, tanto na área pedagógica, né, no extrajudicial, e também no litígio, no contencioso, na advocacia de contenção de massa. A partir de, acho que 2015, eu me tornei advogada de sindicato. Eu fui a advogada de um sindicato aqui, de uma categoria dos metroviários, e a partir de então, passei a dedicar minha advocacia para a categoria dos trabalhadores. E foi o ano que eu também comecei a lecionar. Então, desde 2015, eu estou aí, tanto na advocacia liberal, né, advogando para trabalhadores e também lecionando. E desde então, eu também tenho me dedicado à área acadêmica, no mestrado e atualmente no doutorado. E acredito que são 10 anos de experiência, mas são 10 anos de aprendizagem, então o aprendizado não para. À medida que a gente vai tendo novas experiências profissionais, a gente também vai tendo novos aprendizados e não para. A sensação que eu tenho é que eu ainda preciso aprender muito mais, conhecer muito mais, e principalmente disso que a Camila falou, que é essa nova advocacia, que não é porque nós estamos vivenciando uma pandemia, né, hoje, 15 de abril de 2021, que a circunstância informacional vai mudar. Não, a gente acredita, né, uma verdade minha e de Camila, que a advocacia via instrumentos telemáticos, ela vai persistir e vai virar, e já é tendência, na verdade, né, desde o processo judicial eletrônico já é tendência. Mas aí, sem mais delongas, a gente já se apresentou aqui, quem conhece a gente mais a fundo sabe muito mais da gente do que isso, né, e tem algo do meu currículo
pessoal que eu também me orgulho, é que eu sou amiga de Camila há muitos anos, nós temos uma relação de amizade muito próxima, e eu tenho muita alegria de publicamente aqui registrar o quanto eu amo e admiro essa mulher que ela é. E verdadeira. E aí a gente fez uma enquete, né? Como a Camila falou, a gente está estruturando esse curso, que a gente vai transformar em curso daqui para frente. A gente continua estruturando, mas a gente resolveu já colocar em prática esses vídeos. A gente fez uma enquete no nosso perfil, na nossa rede social, para consultar as pessoas o quais a advocacia jovem, né? Jovem no sentido não é de idade, é de experiência, né? Quais seriam os temas que a gente poderia contribuir. E aí a gente lançou diversos temas, tanto do aspecto mais próprio ali da advocacia, de entrevista, precificação do cliente antes da consolidação do processo, até mesmo da opção pelo litígio ou não litígio, né, pela resolução de conflitos de forma extrajudicial, mediação, conciliação. E no que diz respeito ao litígio, nós também consultamos quais eram as dificuldades, se era prova oral, prova testemunhal, reunir essa prova lá na fase de recurso, a fase recursal, qual era a dificuldade. A gente lançou aí umas 6 enquetes, e os temas vencedores foi precificação e sustentação oral, para esse primeiro vídeo. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses 2 temas hoje nesse vídeo, a partir da experiência civil, a partir da minha experiência trabalhista, e aí, por uma questão pedagógica de ordem dos fatores jurídicos, a gente começa falando um pouco sobre precificação de honorários, um tema bastante delicado, quando a gente leva em consideração o nosso cliente, tanto na área civil quanto na área trabalhista. E também é algo delicado porque a gente precisa se identificar pessoa trabalhadora, né? Não é porque nós estamos inseridos numa profissão jurídica que a gente não é trabalhador. Então, os honorários estão aí intrinsecamente ligados à nossa subsistência, né? À nossa manutenção enquanto cidadão. Então, a gente também não pode abrir mão daquilo que nos alimenta, daquilo que, inclusive, nos dá acesso a cursos, né, material, videoaulas, livros. Então, os honorários é a nossa verba alimentar. Então, é um tema importantíssimo que a gente precisa pontuar aqui diversos aspectos. Então, Camila, o que você tem aí a nos apresentar na sua área especial civil nesse tema de precificação de honorários? Olha, precificação atinge todas as áreas, né? Eu acredito que dentro do contexto da área civil, tributária, criminal, talvez trabalhos de previdenciária, elas têm umas peculiaridades que a gente não consegue tanto utilizar os mesmos parâmetros, tá? Mas a precificação é um tema bastante controverso e que até os advogados mais experientes ainda têm dúvidas de como utilizar, como precificar o seu serviço. Então, a gente tem que tomar como base o que você falou. Nós somos trabalhadores, certo? Então, dentro do contexto da minha atuação como advogado, eu estou prestando um serviço a uma pessoa. Meu contrato é esse. Então, quando eu vou atender um cliente, o que é que eu tenho que notar dentro do contexto da reunião para eu conseguir precificar os meus honorários? Isso eu estou dizendo o que eu faço, certo? Tem inúmeras teorias, inúmeras práticas, mas eu vou falar o que dá certo comigo. Eu noto, primeiro, se o cliente quer judicializar ou não, porque aí eu consigo até induzi-lo a escolher ou extrajudicial ou judicial. Por quê? Porque o extrajudicial, a gente sabe que hoje tem inúmeras possibilidades de a gente atuar de forma célere, segura, e que vai ter, às vezes, um resultado bem mais produtivo do que uma ação judicial, né? Então, o advogado chega, analisa o que o cliente quer, se ele quer judicializar ou extrajudicializar, né? E a partir desse momento, ele vai dizer, olha, analisa a documentação, óbvio, né? E antes de tudo, deixa eu só voltar a uma situação. Antes de tudo, gente, consulta, pelo amor de Deus, consulta. Consulta tem que ser paga, é o seu horário de trabalho, certo? Se você
está disponibilizando 1 hora, 2 horas, mesmo que seja online, é devido o valor da consulta ao advogado. O advogado, a partir do momento que ele pega um documento para analisar, ele está colocando uma responsabilidade no colo dele. Por quê? Se eu vou analisar um documento e dizer ao cliente, olha, o seu direito é provável sim que seja acolhido, a jurisprudência está nesse sentido. Quando você diz isso, você está criando uma expectativa no cliente. Então, para você analisar o documento, você teve todo um contexto anterior de cursos, webinários, pós-graduação, mestrado, doutorado, para você ter aquela resposta prontinha. Então, nada mais justo do que você ser remunerado por prestar aquela informação, certo? Passando a questão da consulta, que hoje também é um tabu muito grande em relação à jovem advocacia, porque todo mundo tem muito medo se cobra consulta ou não. Se eu cobrar consulta, o cliente não vai me contratar. Mas entenda, se o cliente não tem R$ 250, 300 para lhe pagar, ele não vai ter 3.000, 4.000 para lhe pagar em honorários, né? O que é que pode ser feito também? Você cobra a consulta, R$ 250, diz, olha, se dentro de um mês após a consulta, você ou o senhor me contratar para prestar aquele serviço que eu estou lhe oferecendo, esse valor da consulta vai ser abatido no valor dos honorários. Isso aí é uma argumentação perfeita para a gente utilizar. Não, a gente cobra a consulta até lhe valorizar. Mostra que você não está... Para fechar, né, o cliente, né? Fechar o contrato. Como? Para fechar o contrato, né? Para fechar o contrato com esse argumento. Primeiro, mostra o seu valor, porque assim, querendo ou não, quando você se mostra muito disponível em certas situações, tem cliente que pode entender que você está muito disponível, que você está desesperado, né? Mostre seu valor como profissional, mostre que você realmente tem estudado o assunto, você está atualizado, né, para poder cobrar uma consulta, e vincula a um possível fechamento de contrato. Passada essa questão da consulta, vamos dizer que o cliente quer fechar com você. Vamos fechar. Como é que eu precifico? A partir do nosso documento judicial, extrajudicial, as pessoas da jovem advocacia, elas geralmente tomam sempre como base a tabela da OAB. E eu realmente indico. Por quê? Porque para você analisar a complexidade daquela causa, para você analisar qual é o valor e o tempo que você vai utilizar trabalhando naquele processo, você tem que ter uma noção da sua hora de trabalho. Você, Flora, sabe que pega as reclamações trabalhistas e todo mundo vê. Minha hora de trabalho é X. A gente utiliza muito como base o salário mínimo, mas a hora de trabalho também tem que ser levada em conta. E até tem alguns contratos de trabalho que utilizam essa modalidade, né? Pela hora. Então, conosco também não seria diferente. A gente tem que ver, tem que analisar qual é a média do nosso horário de trabalho. Mas, Camila, eu acabei de começar, como é que eu vou saber quanto é que custa a minha hora de trabalho? A tabela da OAB diz que 200 de 2021, Pernambuco, se não me falha a memória, eu acho que é 250 a 240. É um bom começo, certo? Mas tem gente que ainda se sente segura, mas será? Eu não sei o assunto, vai valer isso tudo? Então, utiliza a tabela da OAB, se ficar na dúvida. Depois, quando você começar a pegar experiência naquela demanda, saber a média duração do processo, saber, por exemplo, eu trabalho muito com cartórios. Então, eu sei que com aquela documentação que o cliente está me trazendo, eu vou ter uma nota devolutiva. Eu já avisei ao cliente. Nota devolutiva é como se o cartório dissesse, olha, o título que você apresentou tá ok, mas falta esse documento aqui para ele se tornar perfeito. Aí eu aviso ao cliente, olha, vai ter nota devolutiva, porque eu preciso desse documento. Então eu já sei que vou ter que ir no cartório. Hoje a gente consegue resolver tudo por e-mail, né? Mas tem coisas que é melhor a gente ir no cartório. Então eu sei quantas pedras no meio do caminho eu vou ter. A partir desse momento que você tiver já essa noção de quantas intercorrências eu vou ter, você consegue. A média duração desse procedimento é 3 meses, 6 meses, com certeza. Né? E quando não tem experiência, realmente, a tabela da OAB, complexidade,
Média duração do processo. Camila, eu não sei a média duração do processo. PJE, minha gente. PJE é uma mina de ouro para o advogado jovem. Você pesquisa por assunto, pelo título, pela data de ajuizamento, pela vara. Então, assim, tudo. Você, vou pesquisar, vou trazer um caso prático. Camila, quanto é que eu cobro no uso capião judicial e extrajudicial? Judicial, se for uma comarca de Recife, região metropolitana, a duração em média é 2, 3 anos. Depende muito de quê? Se os antigos proprietários estão sendo citados, enfim, se você tem conhecimento do paradeiro deles. E se for no interior, demora mais um pouco. E o extrajudicial, se a documentação estiver corretinha, 2, 3 meses. Né? Dependendo do cartório também que está a circunscrição do teu imóvel. Então, tomando como base essas duas situações, como é que eu iria quantificar meus honorários? Eu sei que eu vou levar 2 anos, 3 anos no judicial, né? Enquanto no extrajudicial eu vou levar 3 meses. Então, nesse caso, a complexidade do judicial vai ser um pouco maior. Por quê? Porque você vai ter que intimar a prefeitura, Ministério Público, se o imóvel for imóvel vizinho de bem tombado, tem que, enfim, a União, o Estado, algum ente público que esteja sob o domínio do imóvel. Então, nesse contexto, você consegue entrar no PJE e identificar naquela vara qual é o período do trâmite do processo. Isso aí é a dica de ouro, PJE. Jurisprudência também a gente consegue buscar, né? Mas pelo PJE a gente consegue ter uma noção muito boa até de como aquela vara que caiu o seu processo entende aquele assunto, né? Mas essa sua lógica do PJE leva em consideração a vida útil completa do processo ou é um caminho para você analisar as fases? Porque eu gosto muito de cobrar por fases, né? Uhum. Fase cognitiva, fase recursal, porque muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Então, o legal do PJE é que ele vai me dar também essa análise, né? Como a gente já conversou várias vezes, é muito diferente a didática da Justiça do Trabalho, porque depende muito de prova, depende muito de situação do cliente. Então, é interessante esse caminho, até mesmo porque tem muito mais oportunidade de resolver pela via extrajudicial, né, na área civil, a depender, claro, na sua atuação de direito imobiliário, né? Mas, afora isso, essa questão do PJE e da análise da tabela da ordem, dentro da tabela da ordem, né? Quais seriam, quais seriam as outras oportunidades e quais seriam, assim, um outro caminho para a jovem advocacia nesse sentido? Por exemplo, acontece muito, né? Preciso de um advogado para acompanhar um divórcio no cartório, né? E aí, poxa, de repente eu nem sou dessa área, mas tem uma pessoa precisando. Então, quando surge uma demanda que não é da sua área, né? Que não é o seu costume, que você tem dificuldade de precificar porque não é a sua área. O que é que eu poderia fazer se essa situação caísse no meu colo? O que é que você acha? Pronto. Essa questão da inexperiência com a demanda, o mais indicado é você encontrar um advogado parceiro, fazer um contrato de parceria. O contrato de parceria, você pode atuar em conjunto, pode só pagar pela indicação que você está fazendo do cliente, ou por ato. Por exemplo, um divórcio. Um divórcio eu não sei fazer, vou contratar advogado X para poder me auxiliar, mas eu quero aprender esse divórcio, eu quero fazer mais. Então, você faz aquele contrato de parceria no qual há atuação conjunta. E aí você vai identificando o percentual 50-50, 60-40. Como você trouxe o cliente para casa, né? Então, o mais indicado seria você pegar um percentual um pouquinho maior do que o seu colega. E às vezes, Flora, também, que acontece muito, a gente pode, eu como advogada, às vezes eu presto assessoria jurídica para outros advogados
que é o quê? Eu cobro um exemplo, tá? Hipotético. O advogado quer cobrar 8 mil reais para uma ação de usucapião. Ele me paga 2 para eu fazer a consultoria durante todo o procedimento. Ele vai fazer tudo. Eu vou dizer, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Então, um advogado mais experiente, ele tem o caminho das pedras. E você aprende o caminho das pedras se você quiser, né, contratar ele para poder te assessorar no procedimento. E isso não é vergonha nenhuma, tá? De jeito nenhum. Por quê? Porque todo mundo começou, um dia eu comecei, um dia fora começou, e pegue um advogado com experiência e de sua confiança, porque vai tratar com o seu cliente. Então, quando você recebe o cliente, você fecha com o cliente ele vai cobrar você, não é o advogado parceiro. Então, tem que ser uma pessoa realmente que tenha confiança e realmente tenha a experiência necessária. Essa é a dica, sim, que eu sempre dou. Isso vem acontecendo bastante, tá? Antigamente, há 5, 10 anos atrás, eu não via tanto essa modalidade de contratação de parceria. O que eu via mais era de indicação. Olha, consegui um cliente para você, o que você cobrar, eu quero 10, 20%. Ponto. Mas hoje, a necessidade de o advogado aprender mais e mais, até de áreas que não detêm conhecimento, é o primordial e que essa modalidade de parceria proporciona. Uhum. Muito bom, muito bom. Na área trabalhista é um desafio, né? Você mesmo já me ajudou muitas vezes com esse tema, porque a depender de quem é seu cliente, tem novos desafios. Eu não vou dizer que quem advoga para empresas é fácil, porque as empresas hoje em dia estão passando uma crise, né? Uma crise muito forte de manutenção dos postos de trabalho. Então, já está difícil para manter os empregados. Imagina para resolver os problemas jurídicos daqueles que já saíram. Não está fácil para nenhuma das partes. Mas, na minha experiência para trabalhador, eu conto até um aprendizado que eu tive, inclusive com você. Eu tinha pena, né? Eu pensava na situação financeira do cliente. Eu não achava que o meu trabalho... Nesse ponto, eu até pensava mais na situação financeira do cliente do que na minha própria situação. E no meu trabalho, eu acabava menosprezando o meu trabalho diante da situação do cliente. E dinheiro é um rio, né? Na verdade, ele corre. A gente só não sabe a correnteza. Então, ele tem. O dinheiro existe. Então, o nosso trabalho também existe. Então, tudo é uma questão de troca, de venda e de importância. E aí, qual foi o meu aprendizado? Antes eu não cobrava. Consequentemente, eu demorava, eu procrastinava, não só distribuir, mas tudo que é preciso para distribuir, conversar com o cliente, reunir documentos, né? E tudo era muito difícil. E outra coisa, eu não cobrava nenhum tipo de ação. Não era só uma reclamação trabalhista simples de verbas rescisórias, não. Porque uma coisa é uma homologação de acordo, né? Não era só isso. Era qualquer tipo de demanda, e demandas específicas, mandado de segurança, rescisórias, como um todo. Então, isso era muito difícil para mim. E a partir do momento que aí eu ouso dizer que passou por um amadurecimento interno, né, de valorização do trabalho e de mudança de perspectiva minha com o dinheiro, para que eu passasse a cobrar, porque não é porque eu tenho um perfil de clientes que eu não vou cobrar. O meu perfil, em regra, é a categoria de trabalhadores, mas eles têm dinheiro, né? Eles têm como conseguir dinheiro. Então, é o meu trabalho que eu estou vendendo. Então, se eu não levo o meu trabalho a sério, quem é que vai levar? Eu acho que é um depoimento interessante, né, para falar. Agora, quanto? Aí é o feeling, quanto que se cobra, né? Uhum. É muito feeling seu com o seu cliente, quanto que parcela, é muito feeling, assim. Eu acho que quando você está com esse perfil de cliente, você pode, no lugar de deixar de cobrar, não deixar de cobrar. Cobra, mas você pode, de repente, flexibilizar essa forma de pagamento, né?
criar outras perspectivas, outras condições, mas não deixar de cobrar. É muito importante que se cobre. E na área trabalhista, a gente não tem tanta oportunidade para o extrajudicial. Mas à medida que o processo é distribuído, a gente também tem que pensar que a qualquer momento pode haver a conciliação, né? Então, aquele processo, ele tem uma perspectiva de duração e tem a perspectiva da conciliação. Então, na reunião com o cliente, perguntar qual é a sua intenção de duração. Você não quer, você está assim, não está preocupado com o tempo, esse dinheiro para você não é importante, vai vir como uma poupança, ou você está necessitado desse dinheiro. Então, são duas conduções, né? Porque às vezes a gente se identifica tanto com a demanda que acaba esquecendo que o dinheiro não é nosso, é do cliente. Então, a gente não pode também tomar para si a demanda, a gente só representa a parte técnica do nosso cliente, a gente não é o nosso cliente. Então, tem essa condição, assim, até quando vai, né? Até quando vai? Não, eu quero até o final do processo. Ok, então, nem me preocupo com conciliação, com proposta, com petição, nem me preocupo. E isso é muito tentador na área trabalhista, porque em que pese a gente não ter um procedimento como tem agora no CPC 2015, mas o juiz ele é legítimo para propor, ele tem 2 ocasiões obrigatórias para perguntar se tem proposta de acordo, quando começa a demanda e antes da sentença. Então, além disso, foi criado o Sejusc, algumas demandas automaticamente são enviadas para o Sejusc. Então, às vezes o cliente diz, não, eu não quero conciliar, mas o processo ele passa por aquelas etapas que ele disse, se eu conciliar. Então, essa decisão da precificação é muito séria, porque você, imagina se você não cobra, ou cobra muito ou cobra pouco, e o processo é conciliado ali antes mesmo da audiência inicial. Então, isso pode lhe trazer uma situação. E, claro, né, a gente está falando aqui de honorários contratuais, não estamos falando de honorários sucumbenciais, que na área trabalhista é uma situação nova, né, desde 2017, com a reforma trabalhista, de 5% a 15%, e quem vai direcionar é o juiz. Quem vai direcionar quanto que vai receber vai ser o magistrado. E aí a gente vai, a partir da vitória no pedido, não na causa, né, que a gente tem diversos pedidos na área trabalhista, a gente vai ter ali o acesso aos honorários sucumbenciais. Se você advoga para a empresa, já vai ser um pouco mais difícil você ganhar, né, do trabalhador ter aí os pormenores, mas no meu caso, não. Se você advoga para trabalhador e receber de empresa, é mais tranquilo. Então, eu acho que são situações tensas, que eu acho que foi isso que levou, Camilo, o nosso público a determinar que precificação, de fato, é um tema muito delicado, que envolve tanto amadurecimento pessoal quanto amadurecimento profissional, né? Você tem ainda algo a acrescentar nesse ponto? Só essa questão da ausência de cobrança, que se tornou uma prática muito grande na advocacia. E hoje nós estamos sofrendo para retirar essa prática, né? Justamente pela insegurança de jovens advogados e até advogados mais experientes, mas sempre com aquela ânsia de não perder o cliente, né? Só que a gente tem que entender que nós atuamos como atividade meio, nós estamos ali no meio do caminho para que o cliente atinja aquela finalidade específica. Então, o risco de entrar com ação não é nosso, é do cliente. Nós, como profissionais da área de direito, o cientificamos, seu direito é esse, certo? O juiz pode entender que é viável ou não, essa sua prova aqui é viável ou não é. Nosso papel é esse, é orientar e direcionar dentro do processo judicial ou extrajudicial. Agora, você tomar para si o processo como se for seu, não, eu só vou receber se o juiz sentenciar procedente. Você está tomando para si a responsabilidade que não é sua. Então, a gente está tentando aí, nós como profissionais, abolir essa prática do mercado. Uma ressalva, tá? Por exemplo, em processo de inventário, o que ocorre muito é que realmente alguns advogados cobram uma pequena taxa de contratual para ingressar com pedido, né? E lá no final é que recebe a quantia maior. Por quê? Porque envolve imóveis esse inventário.
Então, nesses casos, quando você tem a expectativa de direito muito grande, do valor considerável, aí sim, você pode ponderar e dizer, não, eu entro com o processo. Agora, pelo menos, eu tenho isso comigo, pelo menos me dê o valor de um salário mínimo para eu fazer a peça inicial. Pode vir 100 mil lá na frente, mas eu quero pedir pelo menos um valor para eu dar entrada. Então, essa prática a gente vem tentando abolir. E Flora, você falou, porque às vezes eu atendia com pena, eu também passei por isso já. Mas eu vi que eu não sou valorizada, certo? E nem eu estou me valorizando. O cliente não me valoriza assim, não. Não valoriza. Porque se outro chegar para outro e oferecer 100 reais a menos, ele vai para o outro. Não lhe contrata. Entendeu? Então, assim, autovalorização para depois você entender que o cliente está lhe valorizando. Pois é. Eu acho que essa questão da precificação, ela é muito importante. E a gente tem que ter também em mente a nossa ética, né? Os nossos limites pessoais. Eu, por exemplo, já vivi uma situação de uma demanda muito parecida, né? Não era igual, mas era uma mesma situação. Uma empresa fechou e sem fazer o procedimento demissional, e aí as verbas rescisórias estavam pendentes. Eram trabalhadores. Um colega nosso, X, pegou diversas causas. E aí, o que ele fez? Ele fez, bem, vocês estão sem salário, estão aí sem dinheiro, né? Eu não vou cobrar. Mas o que eu consegui na liminar, de saco, quando for deferidas as liminares, e vocês sacarem o FGTS, vocês vão me dar o FGTS, parte do FGTS, né? Sim. E aí, interessante, eu acabei recebendo parte desse grupo por conta dessa demanda, dessa política. Por quê? É uma verba deles, o FGTS. É um direito deles, né? A verba é deles. Mas aí, de fato, era a saída do advogado. E eu alertava, né? Eu disse, gente, ele é um profissional como vocês. Ele precisa comer como vocês precisam comer. Então, não julguem por conta disso a estratégia. Mas você não cobra dessa forma, mas eu cobro, né? Eu cobro de outra forma, mas eu cobro. Então, a forma como ele cobra pode ser não pode ser questionada a conduta dele, a ética dele nesse sentido, porque é o mecanismo dele. Então, isso pode ser essa precificação. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a precificação ela pode ser um atrativo, sim, né? Mas também pode ser algo que, se você não sabe conduzir, se você não se coloca ali, não tem uma empatia suficiente, se você não esclarece também, né? Não esclarece a questão da sucumbência, porque você não... Vamos imaginar que você só combina o contratual. E lá na frente, lá 7, 10 anos depois, quando o cliente vai receber, ele vê lá discriminado o dele e do advogado. Diz, opa, tá me roubando, né? Eu não já paguei, então é preciso esclarecer, porque isso pode gerar um sucesso profissional, né? Ou uma falta total de credibilidade e você perder cliente nesse sentido, né? Então, eu acho que é um tema muito delicado, mas é um tema muito abrangente. Por exemplo, eu já recebi cliente que o meu acerto com ele foi por ato. Eu já peguei o processo no curso, na fase recursal, então, ok, por ato, vamos atuar por ato. Não era aí próprio, não precisava distribuir, o processo também me deixou muito limitada na condição de tese jurídica, eu não podia criar muita coisa, então, ok, por ato, por recurso, eu vou seguir a minha atuação. Então, pode ser também... eu vejo que quem advoga para a empresa, né, está trazendo essa estratégia de advocacia por ato para que consiga, assim, fidelizar o cliente, fidelizar a empresa que tem muita demanda, porque seria muito custoso. Ou então, um valor determinado por mês. Mas são diversas as perspectivas que a gente tem nesse tema de contrato de honorários. Eu acho que as diretrizes da ordem, né, tanto local quanto a diretriz do Conselho Federal, são importantes para que você conheça como um instrumento, como um meio, né? Mas aí você pode criar outras perspectivas, como Camila falou aí, a partir da sua formação, né? Por exemplo, se você tem uma formação de lato sensu, estrito sensu, leva isso para a tua consultoria, né? Porque isso pode estar estritamente ligado com o litígio ali,
E você vai dizer, olha, eu tenho uma experiência acadêmica nisso aqui, não é só uma experiência profissional. Então, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu sei como eu estou conduzindo. E aí, transparece para o teu cliente essa tua atuação também. Eu acho que não dá para a gente encerrar aqui o conteúdo sobre precificação, mas já conseguimos aí trazer tanto as nuances na área civil quanto as nuances na área trabalhista. Mais alguma coisa, Camilo, nesse aspecto, para a gente encerrar isso? Só para fechar, que você tomou aí a situação da empatia, e o fato de a gente colocar como regra não cobrar nos torna profissionais cansados, profissionais que não conseguem se sentir valorizados. A empatia é importante, sim, mas eu acredito que depende muito do caso concreto, como você falou. Tem que ter o feeling na hora da consulta, né? Mas eu sou muito rígida em relação a isso, sabe? Porque tem o mundo inteiro para tentar desvalorizar o teu trabalho. Então, você é o principal, como que eu posso dizer? Valorizador, né? Valorizador do teu trabalho. Então, assim, eu sou rígida, mas eu sei flexibilizar na hora que é necessário. Teve cliente que eu entrei sem cobrar? Teve, mas aí eu tinha perspectiva de receber um valor muito bom e pronto. Mas o que eu bato na tecla é que isso tem que ser regra. Regra é cobrar. Exceção é cobrar no êxito. Essa é minha palavra final. Muito bem, muito bem. E aí, o outro tema que a gente consultou o nosso público sobre o que a gente poderia compartilhar de nossa experiência. E aí até surpreendeu, não foi, Camila? A gente ficou até surpreso com isso, porque como a gente fez no nosso perfil, no seu mais profissional, né, voltado para a advocacia, e no meu, junto com meus alunos que estão começando a advocacia, uns estão ainda estudando, outros já são bacharéis e advogados, outros estão ali no limbo, esperando o exame da ordem. Então, surpreendeu, porque os seguidores de Camila decidiram que encaravam a sustentação oral. E os meus decidiram que não encaravam. Então, a gente, né, o que é que a gente pode fazer? Vamos fazer um meio termo aí, nesse sentido, e trazer a nossa experiência. Na área trabalhista, eu tenho experiência de sustentação oral, tanto presencial quanto virtual. E isso vai muito da minha personalidade, do meu modo de ser, né? Assim, quando eu atuava em um escritório médio, grande porte, eu nunca fugi. Quando tinha sustentação oral, pelo contrário, eu corria atrás da sustentação oral. Não era ela que corria atrás de mim, não. Eu corria atrás porque eu sempre fui uma pessoa que estive muito propensa a desafios. Eu gosto de desafios, eu gosto de mergulhar, né, em tudo que a profissão ali nos apresenta como desafio, porque eu sempre pensei que pode chegar um momento que eu tenho que fazer aquilo ali, então eu preciso saber como é, ainda que seja para não ir fazer, né, mas eu preciso saber como conduzir, até mesmo porque eu posso liderar uma equipe, eu preciso ensinar as pessoas como que devem agir, então eu sempre corri atrás de sustentação oral. E aí, a sustentação oral, tanto presencial quanto a sustentação oral virtual, ela depende muito da sua condição interna de lidar bem com o público, né? Então, como que você é? Porque tem gente que é tímido, mas lida bem com o público, né? Quantas e quantos colegas nossos, Camila, advogados, são super tímidos, mas no exercício da profissão são seguros. Não é verdade? Você nem imagina, quando vê, tem uma desenvoltura, assim, fantástica. Exatamente. Então, não é, porque eu sou tímida, eu nunca vou fazer uma sustentação oral. Não. Tem muito mais a ver com a sua segurança jurídica, né? A sua segurança ali, o quanto que atuar na advocacia, atuar naquele caso, lhe deixa seguro internamente do que a sua timidez, né? Porque a timidez todo mundo tem um pouco, inclusive até um pouco saudável, né? Um pouco de senso. A timidez é uma justificativa para a sua insegurança em relação ao caso.
Exato. Se você realmente... claro que existe, claro, né? Não vamos ser tão drásticas, né? Existe a timidez, mas só ela não te impede de fazer uma apresentação, uma sustentação oral, enfim. Isso. Então, quando você está ali presencial, qual é o desafio? Você precisa depender da turma ou se é o pleno, lembrando, para quem nos assiste, que a sustentação oral é algo que só é realizado na segunda instância, então, nós precisamos nos dirigir a um tribunal, a uma turma ou a todos os desembargadores presentes, né? Então, se você está indo fazer uma sustentação oral presencial no âmbito trabalhista, você está se dirigindo ao Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, ali no centro da cidade, perto do melhor carnaval do Brasil, onde acontece o melhor carnaval do Brasil. Então, atuar ali, fazer uma sustentação oral ali, é desafiador porque você vai ter que presencialmente mostrar o seu rosto, mostrar seu corpo e mostrar a sua tese de convencimento. Então, o desafio é muito próximo, o desafio presencial do telepresencial. Porque quando é presencial, os desembargadores estão lá no computador, eles estão nem aí para o que você está falando. E o telepresencial, eles estão no computador, né? Então, o desafio é focar a presença deles em você. Então, eu sempre percebo que esse é um grande desafio. Chamar a atenção de quem está, principalmente julgando o revisor e o relator, né? Principalmente o relator, para o que você está falando. Então, é muito importante que você esteja seguro internamente e que você consiga quebrar um pouco o gelo. Seja trazendo um trecho de uma música, um trecho de uma citação, de uma poesia, até de um livro jurídico conhecido, né? Uma ótima dica é acompanhar os julgamentos telepresenciais, né? Ontem a gente poderia acompanhar julgamento do STF pela Globo News, quem tem acesso, mas se não tem acesso, coloca no YouTube. No YouTube eu consigo acompanhar no YouTube, onde vai ser disponibilizado esse nosso vídeo, julgamentos de diversas turmas de direito do trabalho, da área civil. Então, coloca lá no YouTube e assiste. Mas, assim, uma dica boa que eu dou é focar nos tribunais superiores, porque ali estão os melhores, as melhores pessoas que sustentam, né? Então, foca, se você quer ser bom nisso, ser o melhor, assista aos julgamentos dos tribunais superiores, porque ali estão os melhores advogados que estão sustentando. Muitas empresas contratam pessoas só para isso, porque ele é tão bom na oratória que ele vai realizar ali aquela sustentação oral, tá? Então, determina ali um tempo da tua semana para você assistir o julgamento dos tribunais superiores. E, é claro, ter em mente que você precisa saber a finalidade da tua sustentação oral. O que é que você está... Por que você está sustentando? É só para chamar a atenção do seu recurso, que ele deve ser provido? Ou tem algo no seu recurso que você colocou lá em um parágrafo, mas que precisa ser visto, precisa ser analisado, e talvez, se os desembargadores só tivessem acesso à leitura, eles não consigam perceber. Então, é importante que você tenha noção do que é controverso ali no teu recurso, para chamar a atenção do julgador na sua sustentação oral, e usar os 15 minutos à sua disposição para isso, né? A situação concreta, a situação controvérsia aqui é que o depoimento da reclamada foi contraditório com o depoimento da terceira testemunha. Foi contraditório com o documento X, né? O documento X que levanta a presença, vamos supor, no refeitório, foi contraditório com o depoimento do preposto que dizia que ele estava ausente por 6 meses de gozo de um benefício previdenciário. Então, aí eu já tenho uma situação que aconteceu documento e prova oral, que eu preciso chamar a atenção disso, claro, no meu recurso, mas principalmente na minha sustentação oral, porque isso precisa ser visto. Então, eu preciso, no meu roteirozinho de apresentação, eu preciso ter o ID disso, após o ID, a página, porque eles acompanham por página, né? Eles baixam o PDF e acompanham por página. Então, além do ID, você precisa passar o processo... Página tal do ID tal.
Isso, isso. Você precisa ter essas informações e soltar essa informação na hora, porque o melhor presente, quando você está sustentando oralmente, o melhor presente, saber que a sua sustentação oral foi maravilhosa, é quando o relator revisor pede vistas, né? Ele pede mais um prazo para analisar o recurso com base nisso que você falou. Então, olha, você já foi aí vitorioso na sua sustentação oral. E quando você sustenta, ele não pede vistas, mas ele vai de acordo com o que você está falando, também é igualmente bacana e interessante. Então, eu acho que para a sustentação oral é isso, é uma questão muito mais interna, primeiro, do que externa, e quando você tem isso bem seguro em você, fazer essas estratégias. Quebrar o gelo com muita ética, com muito cuidado, fazer um roteiro muito estruturado. E agora, em tempos de instrumentos telemáticos, saber se conduzir nos instrumentos telemáticos, né? Se você quer apresentar alguma coisa, saber apresentar, pedir ajuda de alguém de informática, saber se conduzir perante a câmera, porque eu acredito que, ainda que a pandemia passe, o julgamento em recurso ficará telepresencial. E isso está sendo muito bom no que diz respeito ao acesso à justiça, né? Os advogados, eles estão voltando aí para a segunda instância e estão participando. Então, eu penso que... Essa celeridade, porque às vezes para você incluir em pauta... Isso. Né? O desembargador está em casa, faz. Né? Ou no tribunal, enfim. Continua, Flora. E aí, eu já estou terminando, e é isso. Eu acho que a sustentação oral, você não tem que ter medo, não tem que delegar. É claro, se você não se interessa pela sustentação oral, que você eu sou um bom escritor, eu prefiro criar a tese jurídica, perfeito, né? Eu sou um bom lobista, eu prefiro estar na rua conquistando clientes, chamando o cliente para o meu escritório, perfeito. Agora, é importante que você saiba como conduzir uma sustentação oral, né? Até mesmo para que você ali fique conhecida. Veja como é sério, né? Tem um momento que os desembargadores passam a te conhecer, com base na sua conduta. É a oportunidade de você se mostrar também, né? Isso. No meu caso, acontece muitas vezes de eu encontrar um professor, um colega, um orientador, né? Então, é um ambiente que você precisa... É um ambiente de network, né? E é um ambiente que você precisa estar muito seguro, né? Como agir, até mesmo porque o próprio desembargador pode saber, não é Flora, mas é o escritório de Flora que está ali levando aquele advogado e, poxa, deveria ter preparado melhor, né? Esse advogado. Então, eu acho que nessa questão de julgamentos telepresenciais, esse tema voltou à tona, né? Esse tema se tornou novamente importante. Eu acho que a existência do processo judicial eletrônico, Camila, não sei se você concorda comigo, afastou um pouco o advogado da segunda instância. Então, esse tema passou a ser irrelevante, porque os desembargadores julgavam em blocos, e aí, com a pandemia, com os instrumentos telemáticos, esse tema voltou à tona, né? Então, se conduzir, saber mexer, né, nos aplicativos do Google Meet. Testar antes. Saber que tem que ligar a câmera, desligar a câmera, ligar o microfone, desligar o microfone, né? Por exemplo... possível fazer num local tranquilo, porque o que a gente está vendo de vídeo em advogado, tudo bem que acontece, advogado fazendo em carro, advogado fazendo em banheiro, assim... Comendo, né? Comendo, é um desrespeito. A gente tem uma profissão, a gente atua na profissão, que tudo pode ver, tudo é muito formal. A gente tem forma para escrever, a gente tem forma para falar, tem forma para tudo. Então, nossa imagem, a nossa atuação é formal, não tem como fugir muito disso. Então, a gente tem que... Tem gente que até reclama, não, mas porque acho que saem alguns vídeos, o desembargador estava com... o juiz mandou o advogado sair da audiência porque estava sem gravata. É polêmico, né? Será que deveria fazer isso só por causa de uma gravata? Mas a gente está na profissão formal. Ele sabia que a vestimenta seria essa. Enfim, isso aí é um tema para a gente conversar bem muito, se deixar.
Mas é isso, é formalidade. Você tem que organizar o seu tempo, o seu espaço, um local tranquilo, estudar bem o tema, né? E o que você falou, Flora, em relação a fazer uma introdução, dar boa tarde aos desembargadores, ao relator, poder comentar alguma coisa, mas com bastante cautela. Nunca comentar aquelas três situaçõezinhas: futebol, religião e política, né? Pode, como Flora falou, assistir outros julgamentos e dizer, eu sei que o eminente julgador, o desembargador, tem esse entendimento, também compactua com o seu entendimento. Enfim, você pode chegar e fazer o que a gente chama de rapport, criar conexão, principalmente com aquele que está como relator, como Flora disse, porque com ele é que ele vai lembrar de você, lembrar do que você falou, enfim, vai criar uma memória, não digo uma memória afetiva, mas uma memória diferenciada, porque todos os advogados chegam lá, bom dia, boa tarde, boa noite, e ficam assim, mais rígidos, mais duros. Então, tá essa malemolência, essa flexibilidade aí que as pessoas, os desembargadores vão te notar agora com bastante cautela. Isso, é isso. Então, eu acho que a gente conseguiu, né, Camila, vencer aqui esses 2 pontos iniciais. A gente agradece, pede sugestões de quem está nos assistindo. A gente tem um projeto de colocar essas nossas ideias, essa nossa partilha profissional em curso. Então, em breve, vocês vão ficar sabendo do nosso curso, num primeiro momento virtual e depois presencial. E a gente agradece essa rede de colaboração, né, por conta dos nossos seguidores, dos nossos alunos, amigos e amigas, que a gente está conseguindo montar esse curso. É um curso muito de ajuda mútua, né, da nossa experiência para ajudar a experiência de outros, e vai ter um momento que a gente vai ser aluno, depois a gente vai ser facilitador, porque aqui a ideia não é ter um pedestal, é sim de partilha, né? Muito mais uma mentoria, uma partilha do que a gente... Uma advocacia colaborativa, a gente está colaborando com um colega. Sabemos, passamos por vários perrengues que a gente não quer que outros advogados passem. Então, nosso intuito principal aqui é, olhem, vou pegar na sua mão e vou lhe orientar da melhor forma. Você vai ver como você vai encurtar caminhos. Que mentoria é isso, né? É encurtar caminhos com pessoas que já têm a experiência. E além da questão de mentoria, essa aí seria por fora. Mentoria que fala também em relação à advocacia em processos, tá? A gente também pode fazer esse paralelo. Mas é isso, o nosso intuito sempre foi de ajudar a jovem advocacia, porque eu, no início da minha carreira, eu aprendi quebrando a cara. Infelizmente, na época, não tive ninguém, não tenho ninguém na minha família que tenha experiência, que tenha me orientado. Eu também não. Então, assim, tudo que nós aprendemos, a gente aprendeu na força, na marra. E como seria legal se eu tivesse tido lá atrás uma pessoa com a disposição, com boas intenções para me orientar, como a gente está tendo hoje para orientar outros colegas, né? Então, isso, você como professora, eu já pensei em lecionar, mas como você em faculdade, mas eu tenho que ter o mestrado, doutorado, esses são os próximos passos dos objetivos aí de carreira. Mas a gente sempre tem que ter também em mente que por que eu estou nesse mundo? O que é que eu posso agregar? Onde é que eu vou deixar meu nome cravado? Né? Então, a minha intenção e a sua, que eu sei também, é essa. É realmente agregar, trazer, pegar na mão e auxiliar aqueles advogados que estão inseguros, que não sabem até que área seguir. A gente consegue também dar essa orientação, né? Mas é isso. Agradeço muito a todos que participaram lá nas redes sociais. O nosso curso em algum tempo vai estar liberada a inscrição, vai estar liberado a programação, tudo direitinho. A gente
tinha programado, para dizer para vocês, em março desse ano, um presencial, mas veio o lockdown, tá? Só que a gente sentou e conversou, a gente não pode parar isso. Os advogados não podem esperar. As pessoas precisam de experiências, precisam de orientação. Então, vamos fazer na modalidade online, tem audiência online, o mundo está vivendo online, né? Então, inicialmente, a gente resolveu fazer essa aula, essa conversa, na verdade, né? Essa conversa, bate-papo aí com vocês, para dar o pontapé inicial e, posteriormente, a gente divulgar o curso, que, se Deus quiser, vai ser presencial. Isso. É isso, gente. Acompanhe as próximas novidades e a gente agradece. E até já. Beijo, Camila. Até.